Olá pessoal, dia 1º de outubro, sempre um dia muito feliz para mim e para toda a igreja, né? Porque é o dia de Santa Teresinha e os carmelitas comemoram, o mundo comemora, os sacerdotes comemoram, né? E as pessoas que escolhem Santa Teresinha para de alguma forma fazer diferença em suas vidas, né? Trilhar um caminho de santidade aí com o apoio dela. Que escolhem, ela também tem essa data como uma data de muita reflexão. Foi o que aconteceu comigo hoje, não é? Eu fui à missa aqui na igreja que eu frequento, que é de Santa Teresinha. Coloquei para vocês algumas imagens aí, inclusive da relíquia de 1º grau, que é um pedacinho do fêmur dela, que está nessa igreja. Então ela está aí no Facebook, depois vocês veem aí na descrição as mídias onde está. Fiz uma reflexão de manhã cedo no Telegram com esse livro Conselhos e Lembranças, tá? Foi indicado por um sacerdote, que é o sacerdote responsável pelo início desse canal no sentido de inspiração. Foi através de uma homilia dele em 12 de outubro de 2018 que esse canal começou. Então hoje é um dia muito especial porque eu retomo, sabe? Eu retomo algumas reflexões da minha vida, especialmente quando a gente fala em amor, em missão, em fazer o bem. E eu não poderia deixar passar esse dia sem trazer umas reflexões para nós do livro História de uma Alma, um trecho muito bonito, e que sempre eu faço isso, né? Às vezes, sempre não, né? Às vezes quando eu quero achar um assunto específico eu tenho que buscar. Mas como são dias comemorativos, eu faço muito isso com Dom Estevam Bittencourt e fiz com Santa Teresinha, abri justamente nessa página que eu vou ler para vocês uns trechos do manuscrito C dela, tá? Tá no capítulo 10, manuscrito C, dirigido à Madre Maria de Gonzaga, e no número 333 eu começo. Então, a intercessão de Santa Teresinha aqui entre nós é muito forte, é muito bonita e muito gratificante, porque Santa Teresinha sempre vai nos fazer refletir, não é, na sinceridade da nossa fé, na sinceridade do nosso coração, no amor puro que ela conseguiu realmente desvendar, né? E nas rosas, nas chuvas de rosas que ela faz cair aqui na terra, se a gente realmente pede com fé, se a gente realmente quer fazer a vontade de Deus, né? E nós recentemente concluímos aí com Santo Afonso o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, que eu li lá no Telegram também, porque eu tenho visto assim e tenho sentido na minha vida e no Brasil que a oração é o cerne da nossa vida, sabe? Em termos de prática, em termos de luta diária, cotidiana, né? Muitas vezes alguém não toma Eucaristia todo dia, que é o ideal, né? Se eu vou tomar Eucaristia, certamente eu vou estar em oração todo dia, mas eu digo, o cerne é ter uma conversa, ter uma intimidade diária com Deus, não só nas orações de terço, né? Ofício, como eu faço, né? Ofício, terço da misericórdia e tal, mas realmente aquela intimidade, aquela conversa com Deus, sabe? E Santa Teresinha tem essa facilidade, ela passa essa facilidade pra gente. Então, além de falar dela, antes de começar a falar, né, por ela aqui, porque eu quero ler o que ela fala, e eu queria apontar duas coisas. Uma, que a gente deve conhecer os santos, e para conhecer os santos é preciso ler o que eles escrevem. O sacerdote na missa lá do último dia do tríduo perguntou quantos aqui leram História de uma Alma, né? Acho que na igreja de Santa Teresinha, onde ela é padroeira, menos de 10 pessoas levantaram a mão e a igreja estava cheia. Então eu aqui vou fazer esse papel, né, de ler para vocês, para que a gente, eu também, por exemplo, a vida de Santa Teresa d'Ávila eu tive que ler 3 vezes, porque é denso, né, o caminho da perfeição, as moradas, são livros que a gente tem que ficar relendo, porque a gente precisa realmente lembrar deles. O Conselhos e Lembranças, esse que eu mostrei para vocês, o meu sacerdote, ele disse assim, leia e releia, quando você terminar, começa do início. São livros de prática, de vida cristã, né? Então, essa era a primeira coisa, né, que a gente deve conhecer. E a segunda coisa é como tem força uma quaresma de São Miguel. Na minha vida, em 2018, isso começou assim, o terço eu já tinha, então eu comecei a rezar o ofício da Imaculada diariamente, né, e nunca mais deixei. E também comecei a fazer a quaresma de São Miguel nessa sequência. Eu fiz uma confissão muito forte no dia do Sagrado Coração de Jesus, na igreja de Nossa Senhora de Lourdes, no Rio de Janeiro, lá em Vila Isabel, não sei quem conhece.
fiz uma confissão, o padre levantou e impôs as mãos sobre a minha cabeça e fez uma oração muito forte, muito bonita ao Sagrado Coração de Jesus. E eu já tinha essa devoção ao Sagrado Coração, nada por acaso, né? Então aí veio essa sequência que eu tô falando pra vocês, né? Comecei o ofício da Imaculada, logo depois veio a Quaresma de São Miguel, foi a primeira vez na minha vida que eu fiz, né? Baixei um PDF dos franciscanos, que quem criou essa Quaresma é São Francisco, então ela incluiu o terço de São Miguel, né? Então, desde 2018 que eu não paro de fazer essa Quaresma, todo ano eu faço. E aí, logo depois da Quaresma, veio o dia de Nossa Senhora Aparecida, com a homilia desse sacerdote, que eu publiquei, que é o primeiro vídeo do canal. E logo depois veio a minha consagração total a Jesus pelas mãos de Maria, Nossa Senhora das Graças, no dia 27 de novembro. Então vejam a sequência forte, né? Que tem, e isso com o auxílio de Santa Teresinha. Por que a Santa Teresinha é padroeira do canal? Porque realmente nasceu no mês dela, né? O primeiro dia do mês é dela. Ela é padroeira das missões, eu sempre considerei esse canal uma missão de evangelização. Então eu queria começar esse vídeo com esse testemunho mesmo, para que muitas vezes vocês não pensem que a fé de vocês, às vezes tem dificuldade de andar, ou tem muito entrave, eu não tenho tempo. Meus irmãos, é preciso começar, porque é Deus quem nos sustenta, entende? Agora, se a gente abandona a oração e se a gente se entrega, não é, e fica numa fé com metade do pé, né, um pé no mundo e um pé na igreja, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então eu ofereço tanto a bênção que eu ganhei, né, toquei a relíquia dela por nós, pedi para todas as pessoas que passam e vêm aqui o canal, conhecem a paciência de me escutar. Pedi também, né, entrego também essa rosa que está aqui, que foi abençoada na missa, e nós ganhamos, cada pessoa recebeu uma rosa, e eu estava fazendo a novena dela e recebi essa rosa, muito bonita, né? Então, assim, tá tudo oferecido por nós. Agora vamos escutar um pouquinho de Santa Teresinha, porque ela nos dá sérias advertências sobre missões que nós recebemos de oração e de pedido e de empenho por almas, né? Tantas vezes as pessoas veem que a gente é religioso, reza por fulano, reza. Como que eu vou oferecer esses méritos, né? O que eu tenho que sentir em mim para eu ser algo para alguém? Porque se Cristo é tudo para alguém, o que eu preciso ser para alguém, entende? Quando alguém pede oração pra gente, não é? A gente reza, óbvio que a gente reza, mas é pelos meus méritos. Que méritos eu tenho? Os méritos de Cristo. Então, a gente vai se identificando com o pensar, né, que não tem outra via senão a humildade, se não se esconder atrás da poderosa misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Santa Teresinha, ela dá as rosas, mas abraçada na cruz, porque a cruz é o sinal da nossa misericórdia. As dores, os sofrimentos, saber entregar, ter o que entregar, entender os sofrimentos como uma possibilidade de entrega. Então vamos lá, vamos começar, porque aqui Santa Teresinha, ela está praticamente realizando um sonho. E esse canal, ele tem essa vertente também, tá? Nós aqui estamos sempre, né, defendendo os sacerdotes, buscando rezar, né? Eu tenho uma prática também que eu queria dividir com vocês. Eu rezo 3 Ave Marias depois da comunhão. Uma pelo sacerdote que está lá celebrando, né? Me dando o alimento. Outra pelo bispo dessa diocese, ou arquidiocese, e outra pelo Papa. Então eu estou sempre rezando nos textos, claro, mas estou sempre rezando pelo sacerdote. Eu tenho essa ligação, sabe? O sacerdote que me cedeu essa homilia também tem essa ligação forte com Santa Teresinha, e o que me acolhe hoje, né, com quem eu converso mais hoje, também tem, né? Então, os dois têm essa vertente. Santa Teresinha é uma bênção para os sacerdotes. Vocês vão ver por que nessa leitura que ela faz aqui, até porque ela queria ser todas as vocações, né? Como vocês já conhecem essa passagem famosa, ela queria ter todas as vocações, ela queria ser mártir, né? Ela queria ser, claro, religiosa, né? Como ela foi, e tanto quis quanto foi, né? Conseguiu aos 15 anos. Mas depois ela queria ser sacerdote, porque imagina consagrar a Cristo, né? Então ela sabia que ela não podia ser tudo nesse mundo, né? Ela não podia ser todos os dons, não podia ter todos os dons e nem todas as vocações. Então o que ela pensou? Que no coração da igreja, já que a igreja é um corpo, ela queria ser o amor. Que o amor, ele permeia tudo que a gente faz.
Sem um amor, nada tem sentido. Então não tem sentido um sacerdote ser sacerdote sem amor, um religioso sem amor, um mártir não é mártir se não amar. Então ela percebeu, ela foi a fundo, ela foi adiante e viu nessa pequena via dela que amar de todo o coração, né, e buscar repetir mesmo, estar por trás do poder de Jesus, né, seguir seus passos, seguir o odor, como ela fala aqui. Esse é o caminho, essa é a via da salvação. E é por isso que ela é doutora da igreja. Então vamos lá, a gente está começando o mês das missões, a gente tem que rezar pelos missionários, mês do Santo Rosário, Nossa Senhora do Rosário, né? Eu estou colocando todos os dias a novena, né? Também o mês de São Francisco de Assis, ao qual, né, o Papa quis imprimir uma espiritualidade para toda a igreja através de São Francisco com seu nome, Papa Francisco, né? Então é um mês muito forte de oração, né? E certamente a gente vai ter muito trabalho, especialmente interno, né? Com a nossa alma e com tantas reflexões. Santa Teresinha diz assim, olha, muito, nutri um desejo que se me afigurava absolutamente irrealizável, o de ter um irmão sacerdote. Vejam bem a ligação dela com os sacerdotes. Pensava miúde que, se meus maninhos não tivessem voado para o céu, teria a aventura de vê-los subir ao altar, os irmãos falecidos, né? Mas se Deus os escolheu para deles fazer anjinhos, já não podia esperar ver a realização do meu sonho. Eis como Jesus não só me concedeu a graça que almejava, mas uniu-me pelos vínculos da alma a 2 de seus apóstolos, que se tornaram irmãos meus. Ou seja, né, olha só a forma como Deus tem de agraciar os nossos corações. Fica aqui um primeiro aprendizado. Muitas vezes Deus não atende exatamente um pedido nosso, mas Ele vai atender melhor ainda, né? Ele vai dar ainda um degrau acima, não é? Porque se não são nem irmãos e se encomendam a ela, imagina a responsabilidade, né? É um desconhecido, mas que se entrega. Então é muito forte isso. Então ela vai dizer assim, aí ela está conversando com a madre e está falando, né? Quero, minha madre muito amada, contar-vos em pormenores como Jesus satisfez meu desejo. E ela começa no 330. Foi nossa madre Santa Teresa, olha só, porque era véspera, aqui tem uma nota de rodapé que foi véspera da morte de Santa Teresa d'Ávila, né? Que esse frei embarcou para a missão, esse sacerdote, seminarista, na verdade, embarcou para uma missão missionária. Olha aí, já ela intercedendo pelos missionários, porque não era só sacerdotes que ela intercedeu, era sacerdotes sem missão. Imagina, sem sair do Carmelo, ela estava na missão, porque orar é isso, é estar com quem precisa. É uma maneira de estar junto mesmo. Então ela com certeza estava lá com esse sacerdote nessa missão, e ela diz que foi Santa Teresa d'Ávila, que em 1895 me enviou como ramalhete de festa meu primeiro irmãozinho, ou seja, festejando Santa Teresa d'Ávila, ela ganhou de presente, né? Era um jovem seminarista inspirado, dizia, por Santa Teresa, o qual vinha pedir uma irmã que se dedicasse de modo especial à salvação de sua alma e o ajudasse com orações e sacrifícios quando missionário, para lhe ser possível salvar muitas almas por quem se tornasse sua irmã. Prometia fazer sempre um memento logo que pudesse oferecer o santo sacrifício, tá? E ela vai desenvolvendo, eu estou pegando uns trechos. Minha madre, dizer-vos de minha felicidade seria impossível. O modo inesperado de se cumprir meu desejo me fez brotar no coração uma alegria que diria de criança, pois precisava remontar os dias de minha infância para deparar com a lembrança de alegrias tão vivas que a alma se sente pequena demais para as comportar. Desde muitos anos não experimentava uma satisfação desse gênero. Percebi que, sob tal aspecto, minha alma remoçara. Era como se pela primeira vez se tangessem cordas musicais até então esquecidas, ou seja, era desejo, né, a paixão que Santa Teresinha tem pelos sacerdotes, e é por isso que os sacerdotes podem se chegar com confiança a ela, porque ela vai guardar, ela vai proteger, né, e aquilo é reavivado por Cristo. Aqui existe realmente um desígnio da vontade de Deus sobre a vida de Santa Teresinha, que ela interceda pelos sacerdotes. Vejam bem que caminhos, né? Tinha noção das obrigações que assumia, por isso pus mãos à obra, procurando redobrar de fervor. Devo confessar que de início não tive consolações
que estimulassem meu zelo. E aqui tem um hiato em que ela fala, né, da falta de comunicação, que ela rezava, mas ela não tinha muita comunicação, exceto um e outro que ela cita. Não padece dúvida, aí ela chega à conclusão, né? Não padece dúvida. Pela oração e pelo sacrifício é que se pode ajudar aos missionários. Ouçam as palavras, ela é uma doutora da igreja. Pela oração e pelo sacrifício, ou seja, o que você faz no seu dia a dia que te sacrifica e você às vezes só reclama, só se queixa ou tenta mudar aquela situação de sacrifício para ficar mais confortável, mas não oferece. Gente, a gente tem que colher alguns sacrifícios da nossa vida, especialmente os obrigatórios, como pérolas, para oferecer por algumas pessoas que se recomendam. E pela nossa própria salvação, claro, mas sempre vai redundar na nossa salvação, né? Mas eu digo, olha que importante, né? Então ela fala isso. Às vezes, porém, quando Jesus se compraz em unir duas almas para o louvor de sua glória, permite que elas, de tempos em tempos, possam comunicar entre si seus próprios pensamentos e incitassem um amor maior a Deus. Mas para tanto se requer uma vontade expressa da autoridade. Aqui ela está dizendo que ela não deve manifestar a vontade de se comunicar com o missionário, salvo se a superiora dela pede. Então, meus irmãos, essa é a ideia que, assim, ela está em todos os santos de todas as ordens, a obediência. Eles entendem que a obediência é a presença do próprio Deus ali. E é por isso que ela está no nome da logo do canal, né? Tem lá a Arca da Aliança embaixo a obediência, porque em todos os santos que eu leio, eu vejo assim como eles entendem. E óbvio, a gente vê por Maria, a gente vê por José, e mais acima, a gente vê pelo próprio Cristo, obediente até a morte. Mas a gente tem que carregar essa palavra, porque a gente tem uma certa ideia de ultrapassar a obediência para cumprir o que a gente quer. E muitas vezes não, se você está abaixo de alguém, mantenha a obediência, porque ela é sempre mais agradável a Deus do que você querer fazer uma coisa muito boa, mas a própria vontade. Então essa lição de humildade que ela está dando aqui, olha, é bom, mas por vontade expressa da autoridade. Pois a mim me parece que de outra maneira, ou seja, se fosse só por vontade dela, sem ninguém pedir, tal correspondência faria mais mal do que bem, quando não ao missionário, pelo menos a carmelita, cujo gênero de vida induz a um contínuo retraimento individual. Ou seja, ela ia querer se abrir e conversar e falar enquanto ela deveria estar fechada no Carmelo, não é? Não é um Carmelo das carmelitas descalças de clausura? Vejam bem que ela se freia. Ela estava alegre, mas ela se freia. Por quê? Pelo que é mais importante para ela, não. Pelo que é mais importante para a alma dela. E para a alma dela ser um canal útil para Deus, aquele missionário. A gente precisa aprender dos santos. A gente precisa aprender. Quando a gente tiver um questionamento, a gente tem que lembrar dessa leitura aqui. E ela diz assim, então, em vez de uni-la ao bom Deus, né? Peraí, deixa eu ver se eu parei aqui mesmo. Pois a mim parece que seria ruim. Então, em vez de uni-la ao bom Deus, tal correspondência por ela solicitada, ou seja, pela Santa Teresinha, tomaria conta do espírito. Por quê? Porque ela ia ficar na aflição de receber a resposta, de saber, né? Até o efeito do que ela está fazendo, os sacrifícios, as orações. Na imaginação de mover mundos e fundos, não faria absolutamente outra coisa senão arrumar para si mesma, sob capa de zelo, uma distração inútil. Gente, é muito profundo, é um freio, é um autodomínio, e hoje a gente refletiu um telegrama justamente sobre isso, o autodomínio, né? Nesse livro Conselhos e Lembranças. Evito dirigir-lhe perguntas que satisfariam minha curiosidade, né? Então ela vai dando aqui uma ideia da obediência, né? Pessoalmente nisso, como em tudo mais, julgo necessário para minhas cartas promoverem o bem, sejam escritas por obediência, e de minha parte haja antes repugnância do que prazer em escrevê-las. Assim, quando falo uma noviça, procuro fazê-lo de modo que para mim seja ato de mortificação, ou seja, ela não se envaidece em nada que faz, ela faz por obediência, porque a obediência é como se ela tivesse que fazer algo porque ela tem que fazer, porque ela tem que ser obediente, e não por algo que vai satisfazer o interior dela. E isso não é masoquismo, né? Isso é a vontade de se manter reto naquilo que Deus quer. E Santo Afonso é doutor nisso, não é? Na conformidade com a vontade de Deus. A gente vê uma Santa Teresinha, a gente vê como Santo Afonso tem razão, como Santa Teresinha tem razão nisso, como a gente tem que frear o que a gente quer
para ser o que Deus quer de nós. Ela que dá uma aula disso, vocês vão ver. Então ela vai dizer assim, me parece, aí a frase que eu publiquei para nós também, né? Me parece impossível promover algum bem quando temos em mira a nós mesmos, não a mim. Se estão pedindo oração, é para Deus, para que Deus cumpra naquele missionário a vontade dele. Olha só como é diferente de eu querer algo para mim, para que eu haja na vida do missionário. Não sou eu que ajo na vida do missionário. É o missionário que age por Deus e Deus através dele. E ela é só um canal. E para ela ser um canal, ela tem que ser obediente. Que lição bonita. Vamos ao próximo aqui. No 333 aí sim, né? Que eu falei que ia começar pelo 333, mas eu comecei no 300, só para vocês terem uma referência. No 330 mesmo, tá? Então ela vai dizer assim, perguntava-me o que terias de me dizer por ser a primeira vez que me mandava chamar de tal forma. Mandaram chamar Santa Teresinha justamente para entregar, né, a oração para esses sacerdotes. Depois de me fazer de sentar, foi essa a proposta que me formulastes. Quereis tomar o vosso encargo os interesses espirituais de um missionário que deve ordenar-se sacerdote a partir dentro em breve? Meu primeiro sentimento foi de regozijo, que logo deu lugar ao temor. Expliquei-vos, minha madre, muito amada, que já me oferecera meus pobres méritos em favor de um futuro sacerdote, e julgava por isso não poder fazê-lo também nas intenções de outro, e que além do mais muitas irmãs havia, melhores do que eu, capazes de corresponder ao desejo dele. Baldadas foram todas as minhas objeções. Respondeste-me que a gente poderia ter vários irmãos. Perguntei-vos então se a obediência dobraria meus merecimentos. Respondeste-me que sim, e falaste-me de várias outras coisas que me levaram a reconhecer a necessidade para mim de aceitar sem escrúpulo um novo irmão. Por quê? Porque ela viu que a obediência ia suprir o que ela achava que não tinha que dar. Se eu não tenho para dar a Deus, se eu for obediente, Deus vai me dar para eu dar. E eu estou sendo obediente a quem não é o evangelho? Sim, tudo bem. Mas eu estou sendo obediente ao meu superior, a superiora dela, ela que estava pedindo. Então quem era para dizer assim, não, superior, eu não vou não, porque eu já estou dando conta de um sacerdote. Gente, é de uma humildade assumir a missão que foi dada em obediência pelos méritos de Cristo. Não é pelos méritos dela, porque ela sabe que ela não tem e ninguém tem. Nem o santo nunca teve mérito. Os méritos que o santo alcança são os méritos de Cristo. E é esse o objetivo da nossa vida. Alcançar a vida eterna, a comunhão com o Pai pelos méritos do Filho. É por isso que todas as nossas orações terminam por nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade do Espírito Santo. Gente, são lições mesmo, tá? Então, a rigor, minha amada pensava como vós, pois o zelo de uma carmelita deve abranger o mundo. Espero, com a graça de Deus, ser útil a mais de 2 missionários. E não poderia esquecer de rezar por todos eles. Olha só, a intercessão de Santa Teresinha nas missões, né? Por isso que eu quis pegar. Eu quis pegar, não, né? Esse trecho nos veio. Mas é por isso que eu quis fazer esse vídeo hoje, porque é o primeiro dia de outubro, mês das missões. E ela é uma intercessora das missões. Eu vou dizer, Santa Teresinha invocar Santa Teresinha proteção contra o demônio. Pela humildade que ela tinha. E eu descobri isso nessa última novena que eu fiz. É realmente proteção contra o maligno, né? Ela tem essa vocação de São Miguel aí. Podem ter certeza do que eu estou falando. Então, ela diz assim, espero com a graça ser mais útil, né? Não só 2, mas todos eles, sem deixar de lado os simples sacerdotes, né? Que não são missionários, cuja missão algumas vezes tão árdua de cumprir como a dos apóstolos que pregaram aos infiéis. Afinal, aí que eu acho lindo, olha só o que ela fala, igual Santa Teresa d'Ávila, né? Quero ser filha da igreja. E a gente tem essa inspiração aqui no canal, né? A gente quer ser filho da igreja, a gente quer ser obediente, né? Como era a nossa madre Santa Teresa, né? Quero ser filha da igreja. E rezar pelas intenções do nosso Santo Padre o Papa, né? Por saber que suas intenções abarcam o universo, ponto. Quem é o Papa não interessa. Suas intenções abarcam o universo, eu vou ser obediente e vou rezar por ele. Eis aí o objetivo fundamental da minha vida. Gente, é o objetivo fundamental de uma Santa Teresinha. Prestem atenção. Quer que eu repita? Rezar pelos sacerdotes, ser filha da igreja, rezar pelo Santo Padre, rezar
pelas missões, rezar pelos sacerdotes. A gente tem que ter isso, nós leigos, especialmente rezar pelos sacerdotes. A gente tem que ter esse compromisso com eles. A gente precisa, se a gente não tem sacerdotes tão santos quanto gostaríamos, deveríamos rezar mais por eles. Porque a oração é isso aqui que Santa Teresinha falou aqui, olha. Não padece dúvida, não tenha dúvida. Pela oração e pelo sacrifício é que você pode ajudar os missionários. Eu posso substituir missionários pelos sacerdotes. Oração é sacrifício, tá bom? E muitas vezes realmente eles precisam disso mesmo. Aliás, muitas vezes, não todas, né? Todas as vezes que eu falo com um padre, alguém que eu tenho mais contato, eu falo assim, eu preciso muito. Então a gente tem que rezar mesmo. Então, isto, porém, não me impedeceria de rezar e unir-me de modo especial às atividades dos meus queridos anjinhos, se tivesse alcançado o sacerdócio, né, os irmãos dela. Pois bem, eis como me pus em união espiritual com os apóstolos que Jesus me dera na qualidade de irmãos. Tudo que me pertence, pertence a cada um deles. Olha que maravilha! Ai, mais uma da pequena via. Tudo que me pertence, pertence a eles. Então é só eu tomar para mim que eu dou para eles. Gente, é uma coisa fantástica Santa Teresinha. Ela não fazia muito esforço, não. Vem que os simples amam a Deus com mais eficácia. Se eu ganhar, não é? Se eu conseguir na minha vida ganhar o coração de Jesus para mim, eu vou dar para eles. É só deixar passar. Não tem mistério, não tem mistério. Tudo que me pertence, pertence a eles. E aí ela diz assim, né? Não ignoro que o bom Deus é bom demais para fazer parcialidades. Ele não vai dar mais para um do que para outro. É tão opulento que dá sem medida tudo quanto eu lhe peço. Ou seja, se Deus está dando para Santa Teresinha tudo que ela pediu, por que Deus não vai dar para aqueles aos quais ela está pedindo? Por isso, meus irmãos, que essa novena aqui das rosas, ela é extraordinária. Porque Santa Teresinha, ela realmente pede por você. E se Deus deu para ela, ela vai dar. Entende? É por isso que ela é tão extraordinária. É por isso que é uma das novenas mais poderosas da igreja. É porque ela entendeu esse canal, esse ser canal da graça. Então, Deus é tão opulento, Ele está tão cheio de graça. Isso me lembra Nossa Senhora das Graças, que diz que a gente só não ganha aqueles raios apagados que saíram das mãos dela. Só não tem os raios porque não são pedidos, né? E aí a gente pode interpretar, como diz Santo Afonso, é aceito o pedido, que é pedido bem, é pedido para a tua salvação, para a salvação do teu próximo. Por que Deus não daria? Né? Então é tão opulento que dessa medida tudo quanto lhe peço, contudo não julgueis, minha amada, que me perca em longas especificações. Ela já corta lá, olha. Eu vou pegar o outro trecho aqui, a gente vai para o 334. Almas simples não necessitam de meios complicados. Para que complicar, meu povo? Seja simples. Como sou desse número, Jesus me deu certa manhã. Ó, como eu sou desse número, como eu sou dessas almas aí simples, sabe? Pouco rebuscada, não sou teóloga de nada, não sou grande intelectual, eu sou uma alma simples. Reconheço o amor de Deus em mim, esse amor de Deus em mim não é diferente em mim do que nos outros, então eu vou dar para os outros também. Então, como eu sou desse número, Jesus deu-me certa manhã, em minha ação de graças, um meio simples de cumprir minha missão. Ai, gente, aí que vem, olha só. Fez-me compreender a palavra dos cantares, nos cânticos, né? Atraí-me, correremos ao odor de vossos perfumes. O livro dos Cânticos 1 ao 3. Capítulo 1, versículo 3. Atraí-me, correremos ao odor de vossos perfumes. Presta atenção. Ó Jesus, nem sequer se torna necessária uma explicação. Quando me atraídes, atraí também as almas que amo. Ou seja, se elas estão comigo, se eu estou pensando nelas, se eu estou rezando por elas, o Senhor vai me atrair e vai atrair elas também. Basta a simples palavra. Atraí-me. Compreendo, Senhor, que ao deixar-se a alma prender pelo inebriante odor de vossos perfumes, não conseguiria correr sozinha. Todas as almas que ela ama são empuxadas a segui-la. Isso acontece sem coação, sem esforço. É consequência natural de sua atração para vós. Deus atrai todos a Ele. Né? De sua atração a vós. Como a torrente, lançando-se com ímpeto no oceano, arrasta após si tudo quanto encontra de passagem, assim também ao meu Jesus. A alma que emerge no ilimitado oceano do vosso amor, arrebata consigo todos os tesouros que possui. Senhor, vós o sabeis, não tenho outros tesouros senão as almas, que vos aprouve unir à minha. Tais tesouros fostes vós, que me confiastes. Gente, Santa Teresinha está dizendo que todas as almas confiadas a ela são os tesouros dela.
Que tempo nós perdemos quando não confiamos almas a Santa Teresinha. Eu já confiei algumas e eu vi acontecer muita coisa. Confiem as almas. Óbvio que tem Santa Maria, né? Refúgio dos pecadores, né? Que segundo Santo Afonso é um dos títulos que ela mais gosta. Mas Santo Afonso também fala da escala. Corre primeiro ao menor, depois você vai chegando ao maior. Depois você chega a Nossa Senhora, depois é Jesus. Jesus gosta de ver a nossa humildade. Chegar a São Irmão Santo, isso é um ato de humildade. É um ato de, não vou me dirigir direto a Deus. Você pode, você deve se dirigir direto a Deus várias vezes por dia. Mas olha que lindo recorrer aos méritos de alguém que alcançou a perfeição da união com Deus, com o amor de Deus, e diz: Senhor, vós o sabeis, não tenho outros tesouros senão as almas que vos aprouve unir a minha. Unam as almas a ela. Por isso atrevo-me a tomar como minhas palavras que dirigistes ao Pai Celestial. E eu pulei o trechinho e vamos para a citação. Pudera então dizer-vos, ó meu Deus. Aí ela vem com a oração sacerdotal, reparem. Eu te glorifiquei na terra. Boba não é, né? Está rezando pelos sacerdotes a oração sacerdotal, a oração do sacrifício, a oração do doar-se pelo outro. Perfeita! Eu te glorifiquei na terra, acabei a obra que me deste para fazer, manifestei teu amor aos homens que me deste, eram teus e tu nos deste. Agora sabem que tudo quanto me deste procede de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que tu me comunicaste, e eles as receberam e acreditaram que fostes tu que me enviastes. Rogo pelos que me deste, porque são teus. Que lindo! Já não estou no mundo, ao passo que eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para ti. Ela estava morrendo já. Pai Santo, guarda-os por causa do teu nome, os que me deste. Agora vou para junto de ti e digo essas coisas enquanto estou no mundo, para que nele seja perfeito o gozo que vem de ti. Que lindo! Não te peço que os tires do mundo, mas que os preserve do mal. Bem característico do missionário, né? Não tira eles das missões, mas cuida, preserva do mal. Eles não são deste mundo, assim como eu também não sou do mundo. Rogo não só por eles, mas também pelos que acreditarão em mim mediante sua palavra. Quero, meu Pai, que onde estiver estejam também os que tu me deste, e que o mundo conheça que tu os amaste, como me amaste também a mim. Gente, é de chorar imaginar Santa Teresinha fazendo a sua oração pelos missionários que foram a ela confiados, e todos os sacerdotes e todos os missionários do mundo. Esse é o motivo dela ser padroeira das missões. Ela fez a oração sacerdotal na vida dela mesma e ela estava morrendo. Então ela soube entregar todo o sofrimento dela. Meus irmãos, eu quero só fazer mais um adendo. Toda vez que eu vou comungar, e é uma prática recente que eu tenho feito, eu peço para ela ir comigo. Ela e São José de Cupertino. Depois que eu vi o filme dele, que eu chorei do início ao fim, é um filme bem antiguinho, bem mal feito, mas eu me apaixonei por São José de Cupertino, né? Então eu sempre peço para ele de um lado e ela do outro, para que eu não ofenda o Sagrado Coração de Jesus, para que eu, além dos méritos de Cristo, né, que é quem eu vou receber do coração dele, né, a hóstia sagrada, que Santa Teresinha e São José de Cupertino protejam não a mim, mas o Sagrado Coração de Jesus das minhas infidelidades ou de pecados que eu ainda não pensei, ou ainda não, sei lá, está escondido em algum canto do meu orgulho. Eu peço isso, peçam, porque Santa Teresinha, eu sinto que ela gosta muito de me acompanhar nas Eucaristias. Será talvez temerário dizer nessa oração sacerdotal, ou seja, valer-se das palavras de Cristo? Longe disto. E aí que vem, né, a falta de escrúpulo, né? A questão do escrúpulo, eu não vou usar as palavras de Cristo, que eu não sou merecedor, mas é para isso que ele falou. É para dar o poder que vem dele, não o poder dela. Santa Teresinha não teria poder para rezar por ela mesma, é dele. Longe disso, ela falou: há muito que me permitiste ser audaciosa convosco. A semelhança do pai, do filho pródigo, quando falava seu primogênito, disseste-me: tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Isso para um pecador. Jesus usa essa palavra para dizer assim para o pecador: tudo que é meu é teu. Venha que tudo que é meu é teu. Volta, se arrepende, né? Vossas palavras, por conseguinte, me pertencem, ó Jesus, e Deus me posso valer para atrair os favores do Pai Celeste em prol das almas unidas a mim. Eu posso usar as palavras de Cristo como minhas para fazer o que Deus quer, porque não foi à toa que Cristo falou. Cristo falou para a gente repetir.
Contudo, Senhor, dizendo onde estiver, desejo que ali também estejam o que me destes. Não tenho pretensão, não posso atingir. Não tenho a pretensão, não posso atingir uma glória muito mais elevada do que vos aprouver dar-me. Ou seja, se eu tenho alguma alegria, né, de estar no caminho de santidade bom que o outro por quem eu rezo seja mais santo que eu, não importa isso. Olha só, ela deixa passar tudo que ela recebe. Quer ser a última. Gente, é de um grau, de um raciocínio, assim, que na prática, né, só muito treino, né, e dela é muito natural, uma grande graça que ela recebeu, né. Então, ela vai dizer, quero singelamente pedir que um dia estejamos todos reunidos em vosso lindo céu. Ponto, acabou. Quem vai ter mais glória, quem vai ter menos glória, quem vai estar mais, quem vai estar menos, não está nem ela, quer todo mundo reunido lá, festejando no céu. Vós o sabeis, ó meu Deus, nunca desejei outra coisa, senão amar-vos, não cobiço outra glória. Vosso amor sempre me preveniu desde a infância, comigo cresceu, e agora se tornou um abismo, cuja profundeza não sei calcular. Amor atrai amor. Por isso, meu Jesus, o meu se atira em vossa direção, querendo atestar o abismo que o empuxa, mas infelizmente não representaria sequer uma gota de orvalho diluída no oceano. Tudo que temos de Santa Teresinha, de amor de Deus por nós, né, através de nós, conosco, não, a gente não consegue sentir senão uma gota de orvalho, né, diluída no oceano, ou seja, é insondável. A Santa Faustina fala a mesma coisa. Esse sentimento é um sentimento de uma plenitude de graça mesmo, né? Aqui Santa Teresinha é plenitude de graça. Para vos amar como vós me amais, se-me é necessário lançar mão de vosso próprio amor. Ou seja, ela não tem sacrifício nenhum para amar a Deus, a não ser abrir mão do amor dele por ela. Aqui ela extravasa, né? Diz assim, para eu te amar como você me ama, eu preciso me despojar do teu amor, que teu amor é tudo para mim. Como que eu vou, né? Como que eu vou me doar como você se doa por mim? É o que ela tá falando com ele, tete a tete ali. Olha só, é o seguinte, eu não tenho como, né, dar pra amar o Senhor como o Senhor me ama. Não tem como, porque só o Senhor consegue amar com o infinito, com amor infinito e perfeito, né? Que interessante, né, o raciocínio dela. Eu fico assim apaixonada quando eu leio Santa Teresinha, né? Por isso atrevo-me. Não, aí só então, para vos amar como vós me amais, se me é necessário lançar mão de vosso próprio amor. Só então encontro tranquilidade. Ó meu Jesus, talvez seja ilusão, mas parece-me que não podeis encher uma alma de mais amor do que dele enchestes a minha. Por isso atrevo-me a pedir-vos a possibilidade de amar os que vós me destes, como vós me amaste a mim. É fácil, então, se eu tenho que ser esse amor para meus irmãos, é fácil, só eu amar com o amor de Deus e não com o meu. Vocês estão me valendo o amor daquele do qual eu não posso abrir mão. E aí sim eu consigo amar, não através do meu amor, mas através do amor de Cristo. Se um dia no céu descobrir que os amais mais do que a mim, folgarei com isso. Porquanto desde já reconheço que essas almas, muito mais do que a minha, merecem vosso amor. Gente, ela tem um tão grande dom para amar, que ela entende que se Deus quer atingir, se ela sente o amor de Deus em plenitude dela, e Deus quer atingir por meio dela aquele, é sinal de que Deus pode amar aquele mais do que ela, porque está usando esse amor que ela recebe para o outro. Olha a humildade. Se ela descobrir que os amais mais do que a mim, não é? Porquanto desde já reconheço que essas almas, muito mais do que a minha, merecem vosso amor. É preciso uma pausa até pra gente pensar nisso, né? Ladainha da humildade, eu já publiquei ela várias vezes aí no canal. Na terra, porém, não posso conceber maior imensidão de amor do que aquele que vos aprove propiciar-me graciosamente sem nenhum mérito de minha parte. Então ela fala, quero comunicar-vos, minha madre, que não a eles, mas às minhas irmãzinhas aplico as primeiras palavras extraídas do Evangelho. Transmiti-lhes as palavras que me comunicastes, etc., pois não me julgo competente para instruir missionários. Felizmente não sou ainda tão pretensiosa assim. Também não seria competente para dar conselho às minhas irmãs, se vós, minha madre, que representais o bom Deus, ou seja, o superior, representa Deus. Por isso a obediência é tão importante para todas elas. Santa Faustina, né, também falava isso. Não me tivesses dado o beneplácito, né? Se a madre não tivesse pedido, ela não sentiria necessidade de fazer isso.
Ao contrário, pensava em vossos queridos filhos espirituais, que são meus irmãos, quando escrevi essas palavras de Jesus e as seguintes: não te peço que me tires do mundo, e rogo-te ainda pelos que crerão em ti, mediante a tua palavra. Como poderia, com efeito, deixar de rezar pelas almas que eles salvarão em suas longínquas missões com o seguimento, com o sofrimento e a pregação? Ela já está vendo, né, quantas almas, né? Então, como é importante ela ser obediente nesse momento. Atraí-me, correremos, né? Ela vai explicar para a amada esse trecho. Ninguém declarou Jesus pode vir a mim se meu Pai que me enviou o não atrair. Em seguida, em sublimes parábolas, e alguma vez sem recorrer sequer a esse meio tão familiar ao povo, ensina-nos que basta bater para que abram, buscar para que encontrem, estender humilde a mão para conseguir o que se pede. Então, por isso, sem dúvida, né, diz ainda que tudo quanto se peça ao Pai, em seu nome, né, em nome dele, será concedido pelo Pai. Por isso, sem dúvida, o Espírito Santo, antes do nascimento de Jesus, ditou essa súplica profética: atraí-me e correremos. Então, claro, né, ele é o verbo divino, né, então está dizendo que o Espírito Santo inspirou, né, que é um com o Pai e o Filho, inspirou essa palavra, mas já pensando que Jesus poderia, né, alcançar tudo que fosse pedido em nome dele pelo Pai, para o Pai. É um raciocínio muito... É tão simples que muitas vezes a gente tem dificuldade de alcançar nessa simplicidade dos santos. Em que consiste, pois... Já está terminando, tá? O último trechinho. Em que consiste, pois, pedir que seja atraído, senão que a gente se una de modo íntimo ao objeto que cativa o coração, né? Ou seja, esse ser atraído ao amor, né? Jesus nos amou primeiro e ele nos atrai pelo amor, né? Ele quer estar conosco porque nos ama. Nós somos esse amor dele, né? Ele tem ansiedade de nos encontrar. Se o fogo e o ferro raciocinassem, e o último, né? O ferro dissesse ao fogo: atraí-me, não provaria que se quer identificar com o fogo, de molde a ser penetrado, entranhado por ele e com ele parecer constituir uma só coisa? Ou seja, o ferro com o tempo ele vai tomando, primeiro ele fica incandescente, depois ele vai tomando a forma do fogo, depois ele derrete, se funde, né, com o fogo. Então você já não distingue o que é o ferro e o que é o fogo. Então ela está dizendo que essa é a atração que Jesus faz, né, de estar perfeitamente configurada ao Sagrado Coração dele. Assim é minha oração, Madre muito amada. Peço a Jesus, me atrai as chamas de seu amor, me una tão estreitamente a ele, que seja ele quem vive e atua em mim. Aí ela pode dar esse amor. Olhem a perfeição do raciocínio. Noto que quanto mais o fogo do amor me abrasar o coração, tanto mais exclamarei: atraí-me, tanto mais também as almas que se achegarem de mim, pobre minúsculo argueiro de ferro inútil, se me arredar do divino braseiro, ou seja, se ela sair, ela vai ser só um pobre pedaço de ferro inútil, então ela só é útil porque está unida a Cristo. Então correrão lépidas ao odor dos perfumes do seu bem-aventurado, pois a alma abrasada de amor não consegue permanecer inativa. Como Santa Madalena conservava-se indubitavelmente aos pés de Jesus, a escutar-lhe a palavra doce e ardente, parecendo não dar nada, dá muito mais do que Marta, a qual se atormentava com muitas coisas e queria que a irmã imitasse. Não são as ocupações de Marta que Jesus censura. As tais ocupações, sua divina mãe humilde se sujeitou toda a sua vida, pois tinha que preparar as refeições para a Sagrada Família. Isso foi compreendido por todos os santos de modo mais particular, talvez pelos que encheram o universo com a luminosidade da doutrina evangélica. Não foi na oração que os santos Paulo, Agostinho, João da Cruz, Tomás de Aquino, Francisco, Domingos e tantos outros ilustres amigos de Deus auriram a ciência divina que arrebata os maiores gênios? Disse um sábio: dai-me uma alavanca, um ponto de apoio que levantarei o mundo de seus eixos. O que Arquimedes não pôde alcançar, porque sua solicitação não se dirigia a Deus e se colocava num ponto de vista material, obtiveram nos santos em toda a sua plenitude. Como ponto de apoio, deu-lhes o Todo-Poderoso a si mesmo e só a si mesmo. Os santos estavam tão perfeitamente configurados como o ferro se derrete no fogo, que já era um próprio fogo passando as dádivas desse fogo. É um raciocínio fantástico, profundo para as nossas vidas. A gente já ouviu isso em várias homilias, está aqui, é do livro História de uma Alma, tá? Então vejam bem
como é importante a gente estudar e ler a vida dos santos. Olha como nos ensina. Eu só consigo fazer se eu vou na fonte. Eu só consigo ser amor se eu bebo da fonte do amor, que é Deus. Deus é amor, diz São João, né? Então, como alavanca a oração, que encandece com o fogo do amor, e foi desta maneira que soergueram o mundo. Assim é que os santos, ainda militantes, o soerguem, e os santos vindouros o soerguerão e até o fim do mundo. Leia o livro A Oração. Eu tenho ele aqui, ó. Esse livro aqui é isso que Santa Teresinha está falando. A oração, Santo Afonso Maria de Ligório. A oração é tudo, meus irmãos. A oração realmente ela está fazendo muita coisa aqui no nosso país. A gente está vendo um fenômeno de oração. Por quê? Porque a oração é isso. A oração nos une, nos funde com Cristo, nos ajuda a permanecer firmes nos propósitos. Larga a oração que você vai dar a mão pro pecado. É fácil. É só largar a oração. Minha querida madre, terminando, ela diz assim: o que entendo por odor dos perfumes do bem-amado? Aí, para terminar com chave de ouro, né, ela faz uma comparação fantástica aqui. Dado que Jesus se elevou ao céu, só posso segui-lo pelos vestígios que deixou. Mas, como são luminosos tais vestígios, como são recendentes. É só relancear os olhos pelo Evangelho e logo respiro os perfumes da vida de Jesus e sei para que lado correr. Papa Francisco tem dito muito isso várias vezes, que a gente deve carregar na bolsa, pelo menos, né, ou com a gente em algum lugar, os 4 evangelhos, aonde a gente for. E aqui Santa Teresinha dá esse conselho, não é o perfume de Cristo, é o quê? A palavra dele é o evangelho, a orientação de Cristo para a nossa vida. Não é para primeiro lugar, é para o último que me dirijo, né? E sei para que lado correr, não para primeiro lugar, é para o último. Em vez de postar-me na frente como fariseu, repito, cheia de confiança, humilde súplica do publicano. Não é o fariseu que se dizia justificado, porque dava esmola no templo e cumpria todos os mandamentos, e o republicano lá atrás, né, que não tinha nem coragem de se aproximar, dizendo, né, eu sou miserável pecador, não devia nem estar aqui. É assim que Santa Teresinha diz, ensina a gente, né? Não é para o primeiro lugar, é para o último lugar que me dirijo. Sobretudo, porém, imito o procedimento de Madalena, sua admirável, ou melhor, sua amorosa audácia que encanta o coração de Jesus e seduz o meu. Tanto ela quanto Santa Teresa d'Ávila eram apaixonados por Santa Madalena, né? Sim, percebo que se me pesassem na consciência todos os pecados possíveis de cometer, iria com o coração partido de arrependimento lançar-me aos braços de Jesus, pois sei quanto amo o filho pródigo que a ele retorna. Aqui tem muito daquilo, né? Aquele que mais ama é aquele que muito foi perdoado, né? Quanto mais pecado, viu um Santo Agostinho, né? Quando o pecado é muito grave, muito afrontoso, o perdão de Deus gera uma profunda gratidão e mudança de vida. Assim aconteceu com Santa Madalena, né? Por isso que ela está dizendo aqui, né? Eu, com a consciência dos pecados, eu me lanço com mais força, né? Para o amor de Deus. Não é por ter Deus, em sua proveniente misericórdia, preservado minha alma do pecado mortal, que me elevo até Ele pela confiança e pelo amor. Então, não é por ter Deus preservado minha alma de pecado mortal que me eleva até Ele pela confiança e pelo amor. Né? É por saber a condição humana, não é? E por saber a nossa falta de méritos, que nós temos que ir a Cristo e pelo puro amor. Nosso coração ele não tem sossego enquanto a gente não encontra o amor. E o amor ele pode ser refletido em todas as outras vocações, sacerdotal, matrimônio, vocações religiosas. Mas é o encontro do amor primeiro, é o encontro do amor que nos procura, é o encontro do amor que nos envia a amar. E a missão é isso, eu envio o amor, eu envio, é o sacrifício de si, é o se colocar em perigo, se colocar a julgamentos, né? Santa Teresinha, ela é padroeira das missões justamente porque ela ensinou como interceder pelas missões, como ser um verdadeiro Cristo para aqueles que estão aí, né, dando a vida por Ele também. Unir-se em missão. E ela diz aqui que o ponto principal é, sem dúvida, a oração, né? Esse desejo de não ser nada, de fazer tudo por amor a Deus, tá bom? Então que Santa Teresinha ilumine esse mês de outubro, né? Que abençoe, né? Que consiga de Deus as bênçãos aqui para o nosso canal, né? Que nos alcance a serenidade, o reto evangelizar, né?
uma das missões mais humildes que eu considero a evangelização, porque a gente não deve falar do que a gente pensa, sempre do que a igreja ensina, do que os santos ensinam. Estamos aqui com uma doutora da igreja que vai nos acompanhar sempre nesse canal e agradeço sempre a Deus, né? Agradeço sempre a Deus por ter a presença dela tão viva na minha vida. Hoje, mais aí, a partir desse ano de Santo Afonso, São Bento, né? Dom Estevão Bittencourt, São Francisco, São José, Nossa Senhora, claro, Santo Antônio. Então são tantos os santos que nos acodem e que não nos deixam sozinhos nas nossas missões. Hoje, de forma especial, saudemos Santa Teresinha, peçamos para ela que rogue a Deus por nós e por tudo que fazemos, por tudo que somos, né, para que chegamos a essa plenitude de vida que ela chegou. Fiquem com Deus, salve Maria Santíssima, viva Santa Teresinha, que ela rogue por nós. Amém.